Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos de 54 a 62. Depois também leremos o texto de João 18, 15 a 18. Lucas, capítulo 22, versos de 54 a 62. Diz assim a palavra de Deus: Então, prendendo-o, levaram, introduzindo na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, olhando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo um outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vejam, meus irmãos, o que acontece aqui no texto referido de João, capítulo 18, também fala a respeito desse momento terrível na vida do apóstolo Pedro. E nos vem a pergunta, que foi título de um livro que li recentemente, que é: todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. Será? Será que um pobre, miserável pecador tem jeito? Às vezes a gente pensa naquele grande pecador como o apóstolo Paulo, que era perseguidor e consentiu com a morte de Estevão, inclusive, ou seja, participou de um assassinato, ele como um grande pecador que era. Mas Pedro é interessante, sabe por quê? Porque ele não parece tão mal assim. Pelo contrário, ele era um discípulo fiel. Ele só pisou na bola naquele momento, daquelas 3 horas seguintes à prisão de Jesus Cristo. Mas veja, meus irmãos, o que acontece aqui. A história faz parte dos momentos importantes da história do cristianismo, que é da crucifixão de Cristo. Só que naquele momento da prisão, veja que os evangelhos vão dar um destaque ao que acontece com Pedro, e essa lição de Pedro é para toda a nossa vida. Pedro, instantes antes, havia dito: de maneira alguma te negarei. Enfrentou Jesus, contrariou Jesus, disse não, embora fosse avisado. Bem, Pedro nega a Jesus. Isso tem muito a nos ensinar. Será que Pedro tinha jeito? Há uma música do Walter Júnior. Walter Júnior também esteve conosco já há algum tempo, várias vezes, e ele diz assim: pensar ser forte foi o erro meu, apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva, e o milagre então de milhares que o veria através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha e ao fim sou tropeço. Pedro também pensava assim. Pedro, Petros, pedra, por engano. Pedro, apenas pó. Pedro, apenas pó. De pedra a pó. O nome Pedro significa pedra.
Mas aqui ele é não pedra, mas pedrinha, pedrinha esmiuçada, pedrinha refinada. Ele era pó. A ascensão e queda de um discípulo. Suas qualidades eram vistas de longe, tomava a liderança, erguia a voz, tinha inclusive um ímpeto muito grande no que falava e como agia. Ele, digamos assim, cresceu no colégio apostólico, ele se desenvolveu como um dos líderes futuros da igreja, e então o grande Pedro virou pó. Todos pecaram. Esta pequena afirmação de Romanos, ela deve continuar a nos lembrar dessa verdade: todos pecamos, com exceção de Cristo. É interessante que no texto bíblico fala que todos pecaram, mas é interessante que às vezes as pessoas leem isso apontando para os outros. Todos pecaram, e deve ser lembrado que todos pecamos. Pedro devia ter lembrado disso. Jesus o avisou, mas ele não ouviu. Jesus foi direto com Pedro, e ele se recusou a entender, a acreditar. Pedro deveria ter pensado no valor de ficar quieto, tanto quando Jesus advertiu, quanto quando perguntaram sobre Jesus a ele. Pedro não era letrado, ele era um pescador, não era dos mais religiosos, mas era um judeu fiel. Pedro tinha muitas qualidades, mas muitas limitações. Ele foi perguntado por 3 pessoas diferentes. Eu gosto de lembrar que Pedro não apenas negou, ele insistiu em negar. E não apenas negou imediatamente, levou horas para repetir o mesmo erro. Ele tinha tempo de mudar de ideia. Ele tinha tempo de refazer as contas. Ele tinha tempo de simplesmente ir embora. A história diz o seguinte: Jesus estava preso na casa do sumo sacerdote, onde seria julgado injustamente. Era uma casa grande. Pedro e um outro discípulo, provavelmente João conhecia o porteiro da casa e conseguiu colocar Pedro lá dentro. Perceba, meus irmãos, que Pedro quis entrar aonde Jesus estava. Isso só piora as coisas para ele. Ele não precisava estar lá, mas ele quis. Estava tendo um fogareiro ali, estava frio aquela noite. E diz a palavra de Deus que as pessoas estavam em volta se esquentando, e Pedro vai se sentar com aquelas pessoas. Uma criada vem e confronta, ele nega. Um outro vem, confronta, ele nega. E um terceiro vem. E então o galo canta, como Jesus havia advertido. Mas a história do Evangelho de Lucas, ela é riquíssima. Quando diz então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Eu não sei se Pedro esperava cruzar com os olhos de Jesus, mas aquele olhar de Jesus foi para Pedro como uma espada no coração e na sua vida, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Pedro ele negou a sua amizade com o Senhor, ele negou a sua fé, ele negou cada um dos ensinos de Jesus, e ele negou a si mesmo. Aos olhos humanos, ele se achava Pedro. Aos olhos de Deus, era apenas pó. E pó levado pelo vento. Há uma coisa interessante nessa história: parece que Pedro se deixou levar pelos outros. Ele teve medo do que diriam e do que fariam. Ele teve medo de defender a sua fé. Ele teve medos e mais medos.
Ele se deixou levar como pó ao vento, literalmente. Um dos maiores perigos do nosso tempo é se deixar levar. A mídia, os influencers hoje deixam, e muitas pessoas se deixam levar por opiniões, por jeitos, por um disso ou outro disso, e esquecem da palavra de Deus, e do Senhor da palavra, e da presença de Deus, e do Santo Espírito, e se deixam levar. E enquanto se deixam levar, pecam como Pedro pecou. Alguns podem dizer, a situação toda levou Pedro a negar. Não havia justificativa no mundo para aquele homem fazer o que fez. E daí que torna esse pecado tão gritante. Ele, mais do que qualquer um outro, não podia ter negado. Diz a palavra de Deus: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus Cristo falou isso antes. Por isso que quando Jesus vai olhar para Pedro agora, Pedro vai chorar amargamente. Pó levado ao vento. Será que todo mundo tem jeito? Eu li recentemente a história de um homem íntegro, reto, fiel, reconhecido por todos, mas ele dizia mais secretamente a um e outro que ele era uma pessoa íntegra, menos por uma determinada semana do mês de março de 1997. Hoje é interessante a especificidade dessa semana. Ele fez tudo direitinho, menos naquela semana de março de 1997. Isso também acontece conosco. E aconteceu com Pedro. E eu não deixo de entender que a história de Pedro é um dos maiores avisos para toda a igreja, para a cristandade, para cada um de nós. Cuidado. Quando o Senhor Jesus avisar, preste atenção, que você não é rocha, você é pó. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Mas isso não deve nos desanimar, porque, meus irmãos, estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. E talvez a reviravolta da história era que Pedro de início se achava a rocha, mas no fim descobria que não, a rocha era uma só, que é Jesus Cristo, o Senhor. E ele poderia se firmar nela. Estamos falando de Jesus Cristo, meu Senhor, nosso Senhor. Veja bem, meus irmãos, Deus criou o homem do pó e deu vida. Deus, Jesus Cristo, pegou do pó e com a saliva fez lodo para curar um cego e dar visão. E nós, que somos pó, também colocados nas mãos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Mas perceba o que precisou acontecer. O processo levou 3 dias. 3 dias. Da prisão de Jesus Cristo até a ressurreição, Pedro passou 3 dias sofrendo a pior dor da sua vida, porque ele negou a Jesus. E nesses 3 dias, ele teve que passar primeiro por um olhar. Foi quando Jesus Cristo olhou nos olhos dele. E, meus irmãos, coisa preciosa no mundo é que o Senhor possa nos olhar e nos ver. Quando estamos adorando aqui, quando estamos dedicando a Ele nossas vidas, quando estamos em família, e que queira Deus que Ele nos olhe quando estivermos prestes a pecar.
e que possamos cruzar os olhos com o nosso Senhor e sim se arrepender. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele também nesses 3 dias precisou de um tempo para refletir, porque parece que esquecemos disso. É tão bom, é um presente de Deus pensar, e podemos refletir sim nos nossos erros. E Pedro, ele deve ter revisto tudo o que ele passou com Jesus Cristo, e agora tudo o que ele tinha feito, e Pedro só disse: eu não o conheço. Ele precisava refletir no que fez, ele precisava refletir como acabaria aquilo. A vida corrida nos tira o tempo de pensar, por isso que o tempo precioso de estarmos na presença de Deus é para isso também. Foi necessário também um confronto de Jesus com Pedro, do Salvador com um pecador. E nesse confronto Jesus perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Não vamos nos ater a esse texto, que vale uma outra reflexão. E Pedro responde: Senhor, tu sabes, eu te amo. Bem, agora Pedro entendia que ele mesmo não era a rocha, mas o Senhor. A rocha é Jesus Cristo. E daí eu entendo que todo mundo tem jeito. Daí eu entendo que Jesus Cristo está com a sua mão estendida de misericórdia e com o seu olhar de misericórdia para todo mundo. Mas nós precisamos olhar de volta para Jesus. Precisamos chorar um pouco mais pelos nossos pecados. Precisamos estender a mão para que o Senhor a tome e nos dê o seu perdão. Em tempos onde todo mundo só quer ser grande e perfeito, aprendamos com a lição de Pedro que somos pó e é o nosso Senhor, rocha eterna, que nos torna assim salvos e perdoados por Jesus. Há um hino que cantamos muito na igreja que fala dessa verdade. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Até então que Jesus estendeu a sua mão, me amou e me salvou. Vamos ficar de pé e vamos cantar.